Bom, vamos para a nossa aula hoje, porque isso aqui é uma verdadeira aula. Quando a gente fala em alimentação, e ali eu falava dos sucos, a gente muitas vezes não se dá conta que a escolha dos alimentos é importante dependendo da época do ano também. Hoje, a Carolina Bertozzi, que é bióloga, está com a gente. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada. E eu te confesso que eu não sabia que em determinadas épocas do ano a gente deve evitar o consumo de alguns peixes. É verdade, algumas espécies de peixe são extremamente pescadas, né? E a gente tem, então, um declínio da abundância dessas populações. Então, é bacana a gente controlar o consumo dessas espécies. Não deixar de consumir, mas consumir menos e trocar, substituir por outras espécies que ainda não estão tão pescadas, né? Não existe um esforço tão grande de pesca. A gente tem alguns peixes que, de fato, estão em extinção, né? Temos. A gente tem alguns peixes que já são listados hoje no IBAMA, né? Que são proibidos o consumo, né? A gente não pode consumir, como, por exemplo, o mero. O mero não pode? O mero não pode. A gente tem uma moratória do mero que proíbe, né, o consumo, a comercialização, a pesca, né? Não se pode, né, consumir. Em momento nenhum do ano. Em momento nenhum do ano. Isso ele está na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA. Nossa. Outra espécie que a gente come, gostava de comer e não pode mais é a raia-viola, que também tem uma carne bastante saborosa, mas devido à pesca excessiva, essa espécie também acabou declinando as populações e hoje é proibido o consumo. Essa é a raia que você está falando? Isso, essa é a raia-viola aí que a gente está vendo na tela. E a gente antigamente encontrava com frequência? Sim, a gente no comércio de pescado a gente tinha raia-viola. E aí a gente tem uma moratória, então, que proíbe o consumo dessa espécie agora. Então, se hoje a gente encontrar alguma peixaria, algum pescador que vende essa carne, é crime? É crime, é crime. Esse é o mero? Esse é o mero. Ah, o mero é um peixe que fica muito grande, né? É um peixe muito grande, que ele é muito pacífico, né? Ele fica parado. Isso é muito dócil, né? Muito dócil, ele fica em pedras. Então, ele era muito fácil de ser pescado, principalmente na caça submarina. Então, teve uma caça excessiva, uma pesca excessiva, porque é um animal de fácil captura e uma carne muito boa. Então, acabou declinando as populações. Então, está proibido consumir hoje é o mero. proibido. Qual outro peixe que está proibido o consumo? A gente tem, aqui na região, a gente ainda tem, né, o que a gente chama de peixe-serra, mas não é tão conhecido da população, esse também entrou em declínio, mas aqui na região sudeste a gente não consome tanto ele. Tá. As demais espécies, a gente começa a ter um declínio das populações, mas ainda não estão à beira da extinção. E quais seriam essas espécies? Então, espécies extremamente conhecidas da gente, né? A curvina, que é um peixe... Corvina está quase em extinção? Não digo em extinção, mas as populações, a população declinou muito. A gente teve na década de 80 uma pesca excessiva no Brasil, que foi o auge da pesca brasileira na década de 80. A gente produziu muito pescado, principalmente a sardinha. Então, quer dizer, a corvina, a sardinha, a gente vê em quantidades menores. Menores do que já existiu na natureza. E a gente, você está falando, é verdade, às vezes a gente via, quando ia até para a praia, aquela placa prata, batia o sol, das sardinhas, né, entre as ondas, nas praias que tinham, né, menos poluição. Hoje em dia a gente raramente vê. A gente hoje tem, né, o IBAMA, o Ministério da Pesca, hoje controlam a pesca da sardinha, ela é toda controlada, número de barcos registrados, mas a gente ainda tem uma baixa população, por conta do que a gente fez na década de 80 sem pensar. Mas a gente não fez é sem também pensar. porque a gente, infelizmente, vê os mares cada vez mais poluídos? Também, claro, a poluição também ajuda, mas no caso dos peixes, é a atividade pesqueira excessiva sem um controle. A gente tem um tamanho de população e a gente pode retirar uma parcela dessa população. Se retirou muito mais do que podia. Do que podia. Então, que época que a gente não pode consumir a sardinha? Então, a sardinha a gente pode consumir ao longo de todo o ano. Mas não tem uma época que é a época da reprodução e que a gente Isso, ela entra em defeso, né? E aí a gente não deve consumir ela, que é no verão, que é a época de reprodução dela, tá? Mas assim, podemos consumir porque como a gente tem barcos que pescam e congelam esses peixes, e aí vão vendendo aos poucos, não tem problema. O que a gente tem que ter consciência é não consumir somente essas espécies, conhecer novas espécies que não são exploradas. O consumidor é que regula o mercado. E sem a informação fica difícil. Fica difícil, a gente não sabe, né? É verdade. Então a corvina, como você disse, caiu muito a população da corvina. Se a gente puder substituir por outros peixes, claro que não quer dizer que você nunca vai consumir a corvina. Pode consumir, mas vamos com moderação. Com moderação. Tá, aqui que peixe que é esse? Eu vou colocar até a luva pra gente mostrar. É o peixe-espada. Gente, esse peixe também, A Kátia conhece. Gente, olha isso. A Kátia conhece.
Eu fui para Fortaleza e eu não conhecia aquele peixe, eles chamam de azulão no Nordeste. Gente, uns dentes gigantes, eu tirei a esse foto. aqui é o peixe-espada, né? É um peixe super comum, principalmente aqui sudeste, sul do Brasil, e não tem muito valor econômico, né? Assim, você for numa peixaria, as pessoas, né? Você nem ia comprando muito. A consumidora chega, ela fala que, eu quero pescado, eu quero sardinha. E a espada tem uma carne maravilhosa, branquinha. Fazer imposta fica uma delícia e super barato. É um peixe barato. Mesmo. E não tem muitas espinhas? Não tem. Se a gente cortar ele em postas assim, né? Fazer ele em postas, passa na farinha de trigo e frita, fica uma delícia. Dá para substituir a sardinha, por exemplo. Dá para substituir a sardinha, a pescada dá para substituir. Então, assim, não precisa deixar de comer a pescada, porque a pescada é outro exemplo. Mas ao invés de comer só a pescada, consuma outros peixes também. Ainda mais que está mais barato, né? Bom, e sem dizer o quanto que é importante a gente lembrar no valor nutricional. E cada peixe acaba tendo um valor nutricional e a quantidade de vitaminas diferentes, né? Com certeza. Então, quanto mais diversificada, melhor. Aqui a gente tem anchova? Não, isso é a tainha. A tainha é um peixe... Eu gosto muito. Tem carne vermelha, né? Tem carne mais escura. Cheiro forte. Né? A tainha virou moda agora, né? Festa da tainha, porque a tainha, aqui na região sudeste, ela chega, né, em São Paulo, Paraná, ela chega, sobe a costa e chega em torno de julho, agosto. Então é a safra da tainha agora, a gente está passando pela safra da tainha. Tem as tainhas recheadas que eles abrem por cima, Isso, né? E aí fazem as festas da tainha. E esse consumo que vem ocorrendo aos últimos anos aí da tainha tem levado ela também a um declínio da população. Então mas coma com moderação. Bom, esse aqui eu espero que não tenha esse problema, porque o robalo é uma delícia. Tem. Tem também? Tem também. Né? O robalo é uma espécie também que a gente já observa um declínio nas populações e que se a gente não tomar cuidado... Tem um risquinho, ó. Eu sei que você tá aí, Tim. Eu tô dizendo que ele tem um risquinho para as pessoas verem qual não é robalo. Então também está nesse processo de diminuição da população. Também. Que época do ano que a gente percebe que a gente deveria aproveitar e consumir um outro peixe? O robalo tem isso? Então, o robalo, a época dele é justamente o verão, né? É onde os pescadores pescam mais o robalo, mas coincide com a época de reprodução. Então, na verdade, a gente está pescando os reprodutores, isso é problemático. E esse robalo é pequenininho, porque às vezes a gente encontra robalos de 4, 5 quilos, 3, 4 quilos. Não, o robalo chega assim, desse tamanho, chega um robalo. E demora muito para um peixe atingir um tamanho como esse, né? E ele tem características reprodutivas próprias, né? Então, quando ele nasce macho. Todos os robalos, quando nascem machos. Todos nascem machos? Todos nascem machos. E depois viram fêmea? Exato. Depois todos viram fêmea? Depois todos viram fêmeas. Vocês ouviram isso, meninos? Viu, Pastel? Todos os robalos nascem machos, depois eles viram fêmeas. Sabia? Que época que eles viram fêmeas? Depois de quanto tempo? Eu não tenho certeza em tempo, né? Mas em questão de comprimento, esse aí provavelmente já é uma fêmea. Ah, meu Deus. Já é uma fêmea. Peraí, e como que elas vão conseguir procriar, já que os machos são tão pequenininhos? A reprodução é externa, né? Eles jogam no mar, né? Jogam no mar. Gente, isso. que coisa, olha. Não sabia que o robalo nascia macho e virava fêmea? Pois é. Esse aqui é o... Esse é o xarel, é um peixe que não é muito conhecido, né? É um peixe que tem uma carne deliciosa, uma carne bem consistente. Branquinha? Branquíssima. Parece a carne do robalo? Parece a carne do robalo. E é um peixe, como ele é um nadador, né? Ele tem uma carne bem firme, ótima para se consumir. E não é muito conhecido pela população. Então o xarel pode comer à vontade. Ao invés do robalo, a gente compra o xarel. E tem uma carne ótima. E a mesma característica. O que eu preparo com o robalo, eu posso preparar com xarel. Com certeza. E a gente encontra no Brasil todo? Então, é difícil a gente encontrar esses pescados, por exemplo, xarel, sororoca, que são peixes que ainda não são muito pedidos pela população, até porque as pessoas não pedem. E quer dizer, o pescador... o pescador nem traz. Quando traz, é para consumo próprio. Exatamente. Assim, né? E não existe uma pesca direcionada para essa espécie. E você sabe que em julho eu fui para Fortaleza e fiquei numa vila de pescadores. E lá eles têm a pesca da lagosta. Só que a gente, quando fala em lagosta, pensa em comer só a cauda. E a cabeça é muito mais gostosa que a cauda. Você já comeu cabeça de lagosta? Não, nunca comi. Então é uma delícia. A menina que estava com a gente lá falou, olha, prova a cabeça da lagosta que você vai ver. A carne é mais gostosa que a cauda.
E a gente o que faz? Normalmente desperdiça, joga fora. Falta de conhecimento, falta né? de conhecimento. O mesmo com outros peixes, aqui como a gente tem o xarel. Quer dizer, quantas são as pessoas que nunca viram esse peixe? Exatamente. Acho que a maior parte, né? A maior parte das pessoas não conhece. Aqui a gente tem a pescada, né? Essa é a nossa velha e famosa pescada, né? Que é uma delícia. É uma delícia, mas infelizmente as populações estão em grande declínio. Estão caindo? Estão em grande declínio. Tanto a pescada branca, amarela, Todas. como a do sul, tudo? Principalmente a amarela, a branca e a cambucu, né? Que são espécies que são mais conhecidas pela população, então os pescadores buscam mais essas. Essas são as que estão em maior declínio na população. Então, ao invés de pescada, a gente pode consumir? A gente pode consumir, e foi uma pena que a gente não conseguiu trazer uma guaivira. Eu acho que depois a gente tem a cena da guaivira, depois a gente pode passar. Tem aí? Né? Depois a gente pode passar. Guaivira, que peixe que é esse? Guaivira? É um peixe também de região costeira, né? É? Super comum na nossa região. E gostoso, é? Substitui tranquilamente a pescada. Aí a tá guaivira. parecidinha. Olha lá. Ela só é mais fininha, né?